No meio desse caos todo, a gente vê a Red Pill, a gente vê muita coisa se popularizando. E a reação das pessoas, isso daí já furou a bolha. Já furou totalmente. Engraçado, né? Que eu lembro disso daí anos atrás. 5, 6 anos atrás, eu comentando com alguns amigos meus. Que eu tinha apresentado sobre o assunto e tudo mais. E falei que algum dia ia estourar esse negócio, de que ia ser inevitável. Tanto porque lá nos Estados Unidos já era bem famoso, você tinha canais assim, cara, que pegava 1 milhão de views em vídeo, sabe? Era um negócio bem grande mesmo, um negócio bem assustador. E hoje a gente vê, né, no Brasil acontecendo isso. Igual diria, né, mestre Hakuin Hakun, ele falou que o Brasil tem um delay de mais ou menos 5 anos para as coisas acontecerem em vista de fora. E cara, como que pô, o cara não errou de novo, né? Ele simplesmente bateu 5, 6 anos e cá estamos nós, né? Isso aí foi em 2019, estamos em 2024, né? Então vamos lá, é 20, 21, 2, 3, 4, ó. 5 anos mesmo, cara. Então bateu esses 5 anos e simplesmente aí 5, né? Mais ou menos 6, né? Já estamos quase no final aí de 2024. Eu vim aqui comentar justamente dessa popularização. Para vocês que não sabem, eu sou o Yusuke Pio. Até estava vendo o vídeo, né, da Epifania, onde ele não queria ter um nome, mas pensando bem, eu vou ter um nome, né, Yusuke, é o Yusuke Pio. Bom, pessoal, como eu disse para vocês, né, na introdução desse vídeo, a Red Pill popularizou muito. E a intenção do meu canal sempre foi trazer um pouco mais ali para trás, principalmente nessas questões de relacionamentos, porque Red Pill, e até vi algumas coisas aí de outros canais falando que Red Pill é sobre a vida, sobre mais de dinheiro e etc. E eu discordo de algumas partes. Eu acredito que a Red Pill ela não é exatamente sobre grana, porque, por exemplo, os caras que inventaram esse termo, né, Red Pill, eles não estavam falando sobre dinheiro, eles não estavam falando sobre isso exatamente, mas estavam mencionando muito mais em questão de relacionamentos. Então eu honestamente eu não vejo sentido nenhum nessa fala do pessoal. Eu acredito que o termo ele foi abrangendo outras coisas, né? Acho que essa palavra ele foi aumentando até chegar no que a gente conhece mesmo. Só que na realidade nunca foi sobre a vida, política, dinheiro, economia e blá blá blá. Não, nunca foi. Acho que as pessoas esticaram esse termo. E tá tudo bem esticar, só que eu vim falar mais do termo original. Porque eu vejo que tem gente, principalmente, né, no Twitter, em outros lugares, onde falam que os homens estão estressados, os homens estão. Os red pills frustrados preferem se matar do que ter uma mulher e etc. Então, tem muito essas falas, tem muito esse tipo de diálogo, né, na internet. E eu vim aqui deixar claro, tanto para vocês e tanto pro, não para essas pessoas, mas para vocês consumidores que estão chegando agora, qual que é o pensamento central da Red Pill? Será que é realmente você ficar falando de mal de mãe solteira, coisa do gênero? Então tem gente que se pergunta, tem gente que se questiona, e eu vim aqui mais ou menos ajudar a esclarecer. E a resposta, por mais óbvia que seja, é não. E não é por causa de um motivo bonitinho e etc. Lembrando-se que a Red Pill nasce lá no começo dos anos 2000. Ela nasce lá em 2005, lá em 2006, 2007. Dito isso, cara, isso daí é importante a gente saber. Porque, mas por que é importante saber? Porque era uma época onde os homens eles eram muito desinformados. Então a gente tem que lembrar disso, de que os homens eles não tinham acesso à informação e que a informação deles era a família, era o pai. Era o pai que provavelmente talvez era um puta de um beta, entendeu? Você tinha toda essa formação, a fonte dele de informação era filmes. E olha, os filmes da década de 2000 eram uma bomba de Blue Pill. Então, olha só, o contexto dessa sociedade era muito diferente. Eu peguei uma época dessa, né? Peguei essa parte de transição, por mais que a minha criação foi muito diferente,
Eu vivi com pessoas muito mais velhas do que eu, então eu basicamente tenho conhecimento de desenhos da época, assisti filmes da época, escutei só músicas da época. Então esses tempos, inclusive, tava escutando Lionel Rich, sabe? Tava escutando só isso, All Night Long. Então, eu tive uma cresceu um pouco diferente, mas eu peguei essa transição que eu vou dizer até que curiosa, de mudar dessa influência que a gente tinha forte da TV para uma coisa muito mais descentralizada. Então, explicando o contexto para vocês. Nessa época a gente tinha TV só. Pois é, por incrível que pareça, o nosso hobby era assistir TV, não tinha mais nada para fazer. Se seus pais fossem botar vocês de castigo, eles proibiam a TV para você. Pra você ter ideia de como que TV era um negócio foda. Eu vou falar pra vocês, cara. Hoje eu não consigo mais ficar plantado na frente da TV horas e horas, mas na época, na década de 2000, era muito comum você ficar o dia inteiro mesmo assistindo desenho, assistindo TV, assistindo um monte de coisa. Era normal mesmo você assistir canais e você assistir filmes e era bem interessante essa dinâmica, até posso falar mais pra frente, só que a sua referência de amor, sua referência de romance, dessas coisas, elas eram totalmente vindas de filmes, elas eram provenientes de filmes, elas eram provenientes desse tipo de conteúdo, você tá entendendo? Então, o cara assistia, por exemplo, Hit Conselheiro Amoroso, pra ele aquilo era regra de que no começo o cara era uma pessoa que recomendava o amor pros outros e daí chegava lá o gordinho e catava a loira topzaça, porque ele tinha personalidade, que ele era legal e a gente achava isso demais. Então nossa, a gente foi influenciado assim pesadamente por filmes dessa década de 2000. Era só isso aí, o cara bobo, era Diário de uma Paixão, era Um Amor para Se Recordar, entendeu? Era os filmes do Adam Sandler. Nossa, essa época aí era o auge do Adam Sandler, então era filme do Adam Sandler. A roda e a gente achava que era isso. A gente achava que era essa parada. As dicas de mulher que você tinha era a questão da sua mãe, do seu pai. E outra coisa também, que é importante, as meninas que você conhecia, 90% das vezes era. 90% não, 100% das vezes quase era escola, era na sua rua, lá no prédio da sua tia. Então tipo, você tinha todo esse contexto totalmente diferente, cara. E a Red Pill veio para justamente explicar as coisas que aconteciam, essa dinâmica entre homem e mulher. Por quê? Naquela época eles não tinham informação. Naquela época os homens não tinham. É diferente você aí que tá nesse vídeo, que, pô, cara, você comparado com um malandro aí de 40, 30 anos, você tá muito mais avançado e aí o problema mesmo é o quanto de informação que você tá tendo agora, né? Agora você tem que pegar as informações boas. Antigamente, o cara, para ele achar uma informação era extremamente difícil. E você já tem acesso a tudo já. Por que que eu tô dizendo isso? Porque pelo fato das pessoas consumirem muito informação Red Pill, muito, acaba meio que saturando e as pessoas acabam, entre aspas, evoluindo o conteúdo. Porque enjoa de falar de tanta, né, como que eu posso dizer? Enjoa falar tanto de um mesmo assunto. Então fica abatido o assunto e eles tentam evoluir. E quando você vê, o pessoal já tá falando de uma coisa totalmente absurda, tá puxando totalmente pros extremos. Por quê? Não tem mais nada para discutir. Você já tem acesso a tudo na internet, você tem fórum gringo, você tem fórum tudo. Chega uma hora que não tem tanto do que mais discutir e aí acaba o assunto. Ou melhor, o assunto evolui. Então você vai ver cara hoje, em questão de Red Pill, os caras não falam mais sobre mulher, os caras falam sobre política, os caras falam sobre uma questão macro, é o imposto. O pessoal vai evoluindo a causa assim até crescer. Sendo que ainda, né, aos padrões da época passada, era para ainda a gente estar descobrindo uma coisa ou outra, ou estar digerindo todas essas informações. Vamos supor aqui, né? Vamos supor não, né? Mas vamos colocar um fato aqui, que é a criação do livro Rational Male para a comunidade gringa foi algo revolucionário. E os vídeos ali de 2018, porque no Brasil chegou bem tarde, chegou em 2016, 2015.
foi algo revolucionário, aonde você via os comentários antigos lá do pessoal, dos canais Migtal, dos canais Red Pill, e era só comentários assim, cara, se eu tivesse conhecido isso antes, isso daí teria salvo minha vida. Se eu tivesse conhecido esse tipo de conteúdo antes, nossa, eu teria tantos problemas a menos, entendeu? Então, a Red Pill vinha para caras, 90% das vezes, que estavam divorciados, que eram caras bem mais velhos, entendeu? Não eram caras mais novos. Então, o conteúdo Red Pill, ele vinha muito mais para esses caras, onde estavam esclarecendo, um cara de 26, 27 anos, onde se envolvia em relacionamentos pesados mesmo. Então, você aí, carinha aí, ou até a dica aí para vocês mais novos, você tem 16, tem 17, falar até para você aí que tem uns 19, você que tá aí, no caso, assistindo esses conteúdos, você caiu aqui, você gostou, você viu que tem algo de valor, eu tenho uma dica sagrada para vocês, cara. Pisa um pouco no freio, entendeu? Em questão dos conteúdos. Não tô falando para você parar de assistir, mas, por exemplo, não leva tudo ao pé da letra. Se dê a chance de conhecer, você tem esse conhecimento, ótimo, mas você não pode, por exemplo, assim, falar de que tá todo mal, todo ruim se você não tem contato com uma mulher, por exemplo. Entendeu? E outra coisa também, se você é um cara que chegou muito cru, porque acontece disso, hoje em dia acontece muito isso, o cara chega muito cru, o cara chega com 16, chega com 15, e já conhece, principalmente porque tá em alta, pise um pouco no freio, não tem problema você ter uma namoradinha lá no seu ensino médio, não tem problema você, como que eu posso dizer, você pegar e testar um namorinho, você comprar uma aliancinhazinha, óbvio, tomando muito cuidado para não fazer uma merda maestral, né? Engravidar, entendeu? Esse é um processo normal. É, você sofrer também por mulher, se você já sofreu, se você tá nesse processo, é normal também. A Red Pill vai ajudar você justamente talvez nessa recuperação. Mas você precisa do básico para quando você for mais velho, para quando você for um cara de 25, 26 anos, você vai estar com todos os aspectos amadurecidos e não vai estar frustrado. Como eu disse para vocês, não precisa parar de consumir. Não estou falando do meu canal especificamente, estou falando de outros canais. Tem vezes que você acompanha como se fosse até estatística de futebol, né? Jogos da bola, né? Não, é os donos da bola, né? O programa, né? Do Neto lá. É os donos da bola, entendeu? Você tá assistindo lá, os donos da bola. Você nem gosta de futebol, mas você gosta da discussão, você gosta de dar risada. É isso. Você pode também assistir os canais, não tem problema nenhum. Mas eu vejo que hoje em dia tem pessoas que radicalizam demais. Calma, então espera aí, segura o freio aí pra todo mundo assistir. As pessoas radicalizam demais e acaba que elas viram, em vez de elas pegarem e virarem exemplos, elas acabam virando chacota e acabam sujando a imagem até pros próprios integrantes, integrantes assim, apreciadores do tipo de conteúdo, entendeu? Porque eu falo pra vocês, não é pra ser um big deal isso aqui. A Red Pill, todos esses conteúdos, não é pra ser algo assim, pra chocar, pra chegar, não é pra chegar nem em mulher esse negócio, não é pra gente ficar falando pra elas, é algo que é pra ser nosso, pra ser discreto, e outra coisa, é solução, é pragmatismo. Pegou, localizamos o problema, acabou, ponto, próximo, entendeu? Vamos supor que você, se você é um cara migtal, tem criadores de conteúdo que eles vêm para explicar para novato que é migtal. Se você já é um migtal de muitos anos, você consome aí conteúdo ainda mais ou menos para falar mal de mulher, você fica falando mal, você fica perdendo seu tempo para falar mal de mulher na internet, para discutir com mulher, eu acredito que você tá na fase da rage, entendeu? A gente tem que tomar cuidado para a gente não ficar preso nessa fase. Mas todo mundo tem a fase da rage. Pra quem não sabe o que é a fase da rage, é a fase do ódio. Tem as fases do luto e tem as fases da Red Pill também, onde é mencionado. E outra coisa também, né? Vamos lá mencionar isso também. As pessoas estão esquecendo também de como que funciona as fases da Red Pill. Coisa que, gente,
foi mencionado nisso no livro Rational Man anos atrás. Anos atrás. Hoje, eu creio eu, assim, eu não acho o Rollo Tomassi um criador bom. Honestamente, eu não curto mais assistir ele. Eu acho muito Andrew Tate. Até uns amigos meus mencionaram e realmente estão certos. E eu, porque eu assisto e eu tinha feito essa observação. Mas, pelo amor de Deus, né? Mas assim, a gente tem que reconhecer que o livro Rational Male lá em 2007, 2008 foi fundamental. Os livros do Israelita, eu vou falar para você que o Israelita é até a verdadeira essência real do negócio, né? Da real, por quê? Porque ele fez os livros dele e vazou. E pronto. Não teve mais o. Não tinha mais o que dizer, não tinha mais o que falar. Pum, acabou. Já era. Tchau, entendeu? Tchau e abraço. Foi isso que aconteceu nessa época. E a gente tem que dar valor para essas coisas. Os livros estão lá de graça, vocês consomem, entendeu? E é um livro, tanto no Rational Mail, tanto nos livros do Nessa Halita, como Profano Feminino, tanto como Como Resistir à Paixão, acho que é o nome do livro, alguma coisa da paixão. Todos eles falam para você não ter ódio, mas sim você se lidar bem com a formação. Ter ódio é uma coisa que algum desses livros mencionam de você. Você vai passar por essa fase. Talvez você nem passe porque hoje em dia, né? Hoje está todo mundo muito aberto para ideias novas, mas o cérebro do homem até ali da década ali vai de 90 e poucos, né, de 80, 70 até ali mais ou menos 2005, 2004, era uma cabeça muito enrijecida. Eu vou falar para você que até um pouquinho mais cedo, né, mas assim, o pessoal de 2006, 2007, 2005, eles passaram por essa fase também, por mais que seja pouca. De eles têm uma expectativa e quando eles chegam, a vida real é totalmente diferente, eles acabam se revoltando. Talvez isso mude para o futuro. Porém, por enquanto, não parece que vai mudar tanto. Existe ainda esse rancor, existe muito esse ódio, existe tudo muito isso. E no meio de todo esse caos, no meio de toda explicação minha, vem muita gente safada, porque cresceu. A Red Pill, ela ia crescer de qualquer jeito. E por que que ela cresceu? É aí que eu analiso para vocês. Por que que chegou no pessoal de 15, de 14, de 13 anos, ou de 20, sei lá, chegou para homem de tudo que é cor, raça e tipo? Porque é uma reação contra a sociedade moderna, não contra assim de oposição, mas é uma reação a uma ação, é uma reação, né? Quando a sociedade ela se torna feminista em questão de igualdade, em questão de que a mulher ela se torna igual ao homem, inclusive não em papéis só políticos, sociais, mas ela começa a ganhar tanto mais dinheiro do que o homem. E os homens começam a nascer com o pensamento de que elas são iguais a eles e entrando em conflito com a vida anterior, né, com os estereótipos anteriores, acaba acontecendo o quê? Essa transição bizarra. Essa transição. Por quê? Vocês ainda, eu falo isso aí, todos nós nascemos numa sociedade que pregava pra gente como se a gente estivesse vivendo em 70. A gente tem que tratar a mulher com tal coisa, buscar ela de carro, a gente tem que pagar a conta. Você vê todos esses aspectos sendo dito. Só que hoje as mulheres ganham até mais do que os homens. Entendeu? Hoje tem mulher. Eu vou falar pra você que da minha geração, a maioria das mulheres estão muito melhores em questão acadêmica e financeira do que os homens. E essa análise a gente pode arrastar para depois. Eu vou falar para você, não é que seja uma coisa boa, ruim ou uma coisa péssima, não é nada disso. A minha análise que eu estou fazendo aqui é questão de que isso é um fato. As mulheres elas estão muito mais bem academicamente. Elas estão melhores. Elas estão ganhando mais dinheiro, evidentemente. E os homens estão trabalhando em setores mais terciários, estão trabalhando em setores, né, ferrados, é só indústria, na verdade terciário não, né?
acho que é setor secundário, eu nem lembro, ó. É questão de indústria, questão de, como que eu posso dizer, questão de fabriquinhas aí, né? Várias fabriquinhas pequenas, porque quem vive em grandes metrópoles sabe o que eu tô falando. Os caras não trabalham nem numa Volks, mas também não trabalham nem numa garagem, trabalham num galpãozinho lá fazendo alguma coisa. Enquanto as mulheres estão virando enfermeiras, estão virando professoras e etc. Então você tem essa mudança social. E você começa a ter esse conflito, tanto da cabeça da mulher, tanto da cabeça do homem. Porque, primeiro, a mulher não vai ser mais uma empregada, e vai ser uma parideira para ter os seus filhos. Mas, em compensação, ela também não quer que ela seja igual, 50%, 50, 50. Ela não quer ser igualitária com você. Ela quer ter as regalias também. Ela quer ter, buscar em casa, quer que você pague a conta, quer que você seja, tenha uma personalidade hipermasculina, quer que você seja fortão, sendo que essa sociedade, ela não é possível mais. Eu mencionei isso em outro vídeo, mas existe um fator de norueguização do mundo, principalmente de países assim que mais ocidentais, Brasil, Chile, Argentina, Uruguai, esses países assim mais evoluídos, né, por mais que sejam de terceiro mundo, mas eles são muito mais evoluídos em questão até social, evoluídos quando eu falo assim, passaram para cá a fase mais europeia da questão. Você vai ver que tá chegando nesse resultado. É dito e feito, cara. É taxa de natalidade lá embaixo, é homens mais ou menos tirando a real do que é, né? Mulheres basicamente forçando um tradicionalismo meio fajuto e os homens percebendo isso e fazendo uma reação. Porque, vou falar pra vocês, a real do Brasil, o movimento real, que eu já mencionei em alguns vídeos aqui, ela não, eu acho que ela nem sabia da existência do Red Pill nos Estados Unidos. E os Red Pill não sabia nem da existência de outros movimentos masculinistas aí através do mundo. Mas trouxe, todo mundo começou a pensar na mesma coisa. Você acha que é coincidência? É uma reação. Agora, falar para vocês, qual é a solução dessa reação, ou a solução da ação, eu acho que não vem nem ao caso. A questão é, nós nos encontramos não no resultado, mas nós nos encontramos em uma transição. Porque ainda as mulheres elas estão com aquela cabeça de 70, de 80, de que eu quero um homem para me sustentar, sendo que o mundo mudou, entendeu? E ao mesmo tempo, elas estão querendo todas essas vantagens, né, da modernidade. Então a gente está nessa transição. E é ruim, é horrível. Vocês pegaram o pior dos dois mundos. Não só vocês, nós pegamos. E o que a gente faz, né, nessa situação? Melhor se abster. E outra coisa, o que acontece mais? Esses movimentos, esses tipos de filosofia mais estoicistas, mais realistas, elas começam a ganhar chão. Porque você vê o seu pai se divorciando, você vê sua mãe se divorciando, você vê o seu padrasto, você vê lá o seu tio, sua tia, seus primos, seus amigos, todo mundo se divorciando, casamento dando deles errado, você começa a não entender o porquê, você começa a se questionar. E hoje você tem o poder da informação. Dito e feito, né, cara? Eu não preciso nem falar. Obviamente, a Red Pill ia crescer, como tá crescendo. Talvez tenha, quanto mais cresce, mais câncer tem em algumas partes. Isso é inevitável. Porém, tende a crescer mais. Pensamentos masculinistas eles vão crescer. E vão se tornar, eu vou falar para vocês, inevitáveis. A sociedade moderna, a não ser que, eu falo para vocês aí, os MGTOW, a Red Pill, todos esses, eles não são uma oposição. Nós não somos oposição. Eu quero dizer para vocês, todos nós aqui que achamos, né, que nós somos adeptos, ou que nós somos simpatizantes com a ideia. Porque falar que nós somos é muito forte, né? Mas que nós somos simpatizantes, que alguns de nós aplicamos a maioria, né, da vida migtal, ou do estilo de vida migtal, ou de vários ensinos Red Pill, a gente só tá se a gente não é uma oposição, a gente só tá se retirando desse jogo. Por isso eu falo, você quer ser um cara
que realmente está executando a parada certa, vamos supor, você está assistindo, você assistiu conteúdo, 22 anos aí, brilhando, tá assistindo conteúdo, pô, você acha que você é o cara que vai brilhar por estar assistindo vídeo e reclamando na internet? Não, obviamente não. Mas você vai pegar e você vai realmente ter um certo respeito se você simplesmente sair do jogo. Você sair do jogo e ir para outros assuntos. Você superou o assunto mulher, você pode comentar. Agora, tem cara que dá a vida para reclamar, vai viver outras paradas, querido. Vai viver outros esquemas. Superou esse assunto, discutiu esse assunto, explicou para todo mundo, acabou, cara. A sua vida não pode ser baseada nisso. Sua vida tem que ser outras coisas. Vou falar para você, a minha vida, ela não é baseada nisso daqui. Eu tenho um hobby, porque o Miguel clássico falava isso, né? Os Miguetais clássicos aí, eles mencionavam isso. O que eles mencionavam? Tenha hobbies, faça dinheiro, né? Era meio Andrew Tate, mas fique independente financeiramente, entendeu? Ter uma vida de paz, ter uma propriedade, era isso que eles pensavam, ó, o assunto mulher acabou, então, ó, vamos fazer isso aqui. Tinha cara que pensava em mudar pro interior. Você vai construir a sua história a partir de agora. Você pode assistir um videozinho ou outro, principalmente se você se envolve com mulheres casualmente. Agora vamos supor, se você pegar e você simplesmente evitar todas as mulheres, você entrar no celibato, não há mais sentido. A não ser que você seja criador de conteúdo, ou você curta um pouquinho, discutir, mas assim, você pegar isso pra você igual outros caras que falam, não, eu estou torcendo pra sociedade cair. Não precisa torcer. Você já saiu do jogo já. Não tem mais pra que você ficar se esforçando. E eu digo pra vocês isso com a maior veemência do mundo. Faz muito bem pra vocês se vocês entrarem pro próximo passo. Com essa reação, com esse crescimento da Red Pill, é importante vocês dividirem o trigo do joio. É uma fase importante para vocês aí que estão agora consumindo esse tipo de conteúdo. É importante vocês encontrarem o caminho mais saudável, porque tem caminho que é danoso para você e não vai te levar a nada. O que eu quero fazer com vocês é simplesmente levar vocês a resultados, como eu fui levado a resultados. Eu acredito que eu, em questão de conhecimento, tanto de Red Pill, tanto de Migtal, eu consegui entrar em uma paz muito grande. Por mais que eu tenha entrado numa rage, eu tive essa fase da rage, eu tive essa fase do luto, eu tive todas essas fases que aonde hoje eu posso observar de que dava para acelerar alguns outros processos, por exemplo, o processo da rage, se você conseguir entrar para o próximo passo da aceitação, nossa, vocês vão voar. Vocês vão voar mesmo. Eu posso dizer com veemência, eu superei grande parte, não vou falar que é 100%. 100% é muita coisa. Mas que eu superei grande parte desse luto, dessa sensação ruim de caramba, cara. Eu não acredito que o mundo é assim. Eu vou falar pra vocês. É muito libertador você tá vivendo a sua parada. Você tá no próximo passo. Não importa se todas as mulheres são vagabundas. Não importa se todas as mulheres do mundo elas são feministas, se elas são isso ou aquilo. Você não vai casar. Você não vai namorar. É importante você observar esses conteúdos com o olhar de na onde eles vão me apertar agora, entendeu? Como o Raccoon mencionava, eles vão estreitar os caminhos para o homem. O homem agora vai nem começar a namorar, ele vai começar com um relacionamento casual. E o governo vai fazer de alguma forma para estreitar. Verdade? Estão fazendo isso. Então é importante a gente se informar. Porém, a gente já está acelerando esse processo. Com o quê? Evitando. Evite, cara. Ó, sendo honesto para vocês mesmo. Vamos lá. A Red Pill cresceu. Tem uma contrapartida das pessoas falando: esses Red Pills estão me mentindo, porque é aquela coisa. A gente fez o levante. O levante foi feito. Pegamos as carroças, fomos atacar, não estavam esperando. Ganhamos espaço.
Agora, meu parceiro, veio a contraofensiva. O Império contra-ataca novamente. E a gente nunca tinha sido atacado. A gente cresceu, atacamos. É óbvio, né? Os homens tinham sido atacados, mas, por exemplo, a Red Pill não. Red Pill era algo que ainda era novo, ainda não tinha sido tocado, era algo meio que clube da luta, entendeu? As pessoas não sabiam muito bem o que que era, o que consistia. Então a gente só cresceu. Cresceu, cresceu, ninguém sabia bater na gente. E agora o pessoal tá aprendendo. Tá aprendendo que canal é aquele, que canal é esse. E agora vai vir a contraofensiva dos caras. E vou falar pra vocês, essa contraofensiva usam de base essas pessoas que pilham. Por quê? À medida que vai crescendo, a coisa vai ficar estragando também, vai tendo uma coisa ruim. E o que é importante da gente fazer, pessoal? Fazer bom conteúdo, caso vocês façam. Vocês pegarem a essência do negócio, meio aquele bodybuilder lá mesmo, tem que pegar a essência, tem que demonstrar a essência, para daí, cara, você conseguir com efetividade, tanto esclarecer a mente de quem curte, e tanto também da gente não ser ridicularizar. Eles vão tentar ridicularizar a gente porque é shame. Mas assim, de outros homens olharem para essa comunidade e pensarem, pô, cara, tem esse mano aqui que tem um bom argumento. Tem como bater nisso. E o argumento deles vai ser bem emocional, viu? Essa contrapartida. Ah, vocês nunca viram um peitinho. Vocês nunca fizeram nada. Ah, vocês estão frustrados, ó. Vocês preferem ficar sozinhos do que ter uma mulher. Ó, esse vídeo aqui dessa mulher aqui, ó, ajudando o cara. Ó, como que vocês falam que mulher não ajuda homem. Entendeu? Vai vir essas mirabolâncias, essas puladas, essas carretilhas aí, né, sobre você. E esse é o objetivo, sua obrigação de você pegar e você realmente demonstrar essência para você desmascarar todas essas coisas, entendeu? Vamos supor, tem cara que fala, não, casar é bom, casar mudou minha vida. E tem casamento que fica bom. É bom mesmo, tem casamento que é legal. Porém, entretanto, todavia, a gente sabe muito bem como que são casamentos feitos hoje. Mas a gente tem que evitar, quando a gente for fazer o nosso discurso, quando for feito o discurso, se a gente começar chutando a porta e falando nonsense, já chegar falando as coisas sem sentido, não, porque você vai ser sem dúvida acusado de que você bateu nela. O problema não é nem esse. Quem dera se fosse isso daí, fosse só o problema. Mas e a paz que você não vai ter na sua casa? A maioria das vezes no casamento, você casa, passou 5, 6 anos, o casamento ficou uma bosta. Porque a mulher não tem mais maturidade. Esse é o problema. O problema grande parte é esse. Não é, o problema nunca foi, como que eu posso dizer? O problema nunca foi não, ela vai te acusar. Esse é um dos problemas. A gente mencionava esses problemas extremos, porque antes a pista estava um pouco boa. Hoje a pista está extremamente salgada. Você vai viver o inferno. Ó, tem gente, ó, pessoal, vocês têm que pensar no mínimo. Começa no micro, termina no macro. Sem segredo. O cara já chega já falando de assédio, já falando de um monte de coisa. Vamos começar pelo começo. Começar pelo começo é fundamental. Você entrou no namoro. Vamos lá, ó. Vamos misturando os assuntos aqui já. Você entrou no namoro. Você já vai. Pra quem namorou sabe. Você já vai sentir aquela pressão. Você namora, você se sente pressionado. Fato. Fato, fato, fato. Se sentiu pressionado. Segundo, você vai ter que ter performance. Não vai poder ficar relaxadão. Terceiro, você vai ter que se lidar com seus sentimentos e ficar prestando atenção. Se você se apaixonar, talvez você esteja ficando vulnerável. E é fácil disso acontecer. Então você vai ter mais uma preocupação. Terceiro aí, acho que a gente já tá no terceiro, até vou parar de contar. Vai atrapalhar no seu trabalho. Já saiba disso. Saiba já disso, já de antemão. No dia que você brigar com a sua mulher, não tem essa fita não. Você tem que saber dividir o trabalho, pessoal. Isso não existe. O ser humano é um ser único.
Sua vida pessoal e o seu trabalho é o mesmo. Não tem esse negócio de dividir o ser humano. Dividir o ser humano, que porra é essa, né, cara? O trabalho e a vida é a mesma coisa. Brigou com a mulher, discutiu com a mulher, seu trabalho já vai ser uma bosta. Você já vai ficar preocupado, já vai ficar todo bilolado. Normal, mas é a realidade. Então, olha só o quanto de coisa que a gente já observou. Só nessa palhinha aqui, viu? Só nessa palhinha. Você tá entendendo? Só nessa palhinha aqui. Que eu mandei aqui já, só nessa palhinha já foi uma penca de coisa. Então, e vamos piorar. Noivou, vai ter que juntar aquela grana pesada pra casar. E no meio do relacionamento começam os infernos. Primeiro, se você passar até o casamento, cara, até o casamento chegar, é pressão, é coisa ruim, é maluquice. Não tô falando que não tem parte boa, vai ter parte boa. Vai ter muita parte boa. E essa parte boa vai te dar uma, né, vai dar dopamina, sei lá que bosta, oxitocina, vai dar hormônio bom, vai dar coisa boa, vai dar memória boa. Memórias que você nunca teria com seus amigos, né? Porque o amor, né? Esse amor romântico, ele é uma sensação nova, não é uma sensação comum, uma sensação especial. Só que, lembre-se lá da frase, the juice doesn't worth the squeeze. Então, o suco não vale espremida. Então, você vai cair no encanto, você vai começar a espremer mais do que recebe de suco. Tá namorando, a mina te humilha, a mina te passa pra trás, vocês brigaram. Transou? Resolveu. Transou, tá na paz, tá tudo resolvido. Não foi um engano, não é bem assim. Não, a gente consegue reconstruir, porque um casal é isso. Briga de novo, briga feia, ela termina, dá pra outro. Não, mas ela voltou semana que vem, e aí voltou na outra semana. Falou pra você que era tudo, foi tudo um erro, ela tava confusa. Voltaram. Você tá entendendo? Esse é o problema. O problema é esse. O problema são as lembranças boas. Chegou, passou 5 anos. Relacionamento deu esfriada. Ela já começa com papo de amigo da faculdade. Começa de papo de amigo dali, de amigo de cá. Você já começa a ficar preocupado. Olha só, preocupação. Você viu? É muita preocupação. Enquanto que você solteiro quietinho, tá de boa. Você começa a se lidar com sensações do mundo te pressionando. A mulher te pressionando. Querendo causar insegurança em você para poder extrair de você informações. Ver se você realmente é um cara foda ou se você é uma bosta. E você vai estar lá com seu trampo, tudo normal, tudo girando. Ao mesmo tempo, você adicionou uma engrenagemzinha que simplesmente vira e mexe, ela vai querer travar e você vai ter que fazer a manutenção dela. Por mais que a engrenagemzinha dá uma lubrificada ali, dá uma rapidez, uma fluidez um pouco maior, ela tá travando muito mais o sistema inteiro do que ela tá ajudando. Quando gira é uma beleza. Mas 90%, 70% do tempo, à medida que o tempo vai passando, vai travando mais toda aquela engrenagem, todo aquele sistema. Entendeu? Esse é o problema. E casou, eu supra-sumo. Casou, festa bonita, puta que bagulho legal. Chegou em casa, começaram a viver juntos, situação muda. Você se torna um cara comum. O seu ambiente de casa é um ambiente de pressão. Um ambiente que você pode ficar com a barriguinha pra fora. Você podia peidar, agora não. Ah, mas eu peido na minha mulher, eu peido, tô nem aí. Então você perde respeito, perde moral dela. E aí você vai ver com uma pessoa que tem nojo de você, vai ver com uma pessoa que tem desprezo. Ou com o complicado que tem. Você vai ter que se lidar, a cada semana Zé vai ter que se lidar com DRs. Normal, isso é normal, DR é coisa de relacionamento, viu? Saiba. Entendeu? Eu tô falando DR assim, que ela vai querer causar. Ela vai tentar te atentar e você vai ter que simplesmente ter maturidade de resolver o problema. Olha o quanto de coisa. Casou, aí piorou ainda a situação. Envolve seu patrimônio agora. Então, minha recomendação. Casar hoje é ruim. É óbvio falar, mas ó, expliquei pra você. Casar, namorar é ruim. Por mais que tenha suas partes boas, já disse a frase antes. Suco não vale espremido.
Então vale de você analisar. Tudo tem que ser analisado, tem que ser discutido de forma pacífica, não porque a gente quer paz, que a gente não pode tomar uma atitude, mas sim porque é a atitude mais efetiva, é a mais eficaz, é a melhor pra gente, é a mais lucrativa. É só ficar parado. O mundo vai se corroer por ele mesmo. E aceitar, pô, mulher não quer casar? Taca de pau. A mulher não quer namorar? Taca de pau de novo. Mulher não quer isso, não quer aquilo? Foda-se. E vai e bola pra frente, cara. Então, pessoal, acredito que esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí do assunto, entendeu? E até mais aí pro pessoal. Fazer mais vídeo pra vocês. Obrigado aí pela força e até mais.